Bom, galerinha, dando sequência à nossa aula, eu ia falar justamente sobre a divisão do período da Idade Média. Ele é, a divisão entre alta e baixa Idade Média. Como assim, Gustavo? O que você está querendo dizer com isso? Bom, a alta Idade Média, isso vocês podem dar um confere no livro de vocês. A alta Idade Média, ela tem como período de vigor o século V até o século X depois de Cristo, tá? E a Baixa Idade Média, ela tem aí mais ou menos o seu período de existência por volta ali do século X ao século XIV, final do século XIV. Bom, por que existem esses dois nomes? Por que é a Alta Idade Média na frente e Baixa Idade Média atrás? Porque a primeira fase da Idade Média é uma fase com elementos de uma cultura mais voltada para as relações de lealdade, do feudalismo, a questão da terra, a questão da ruralização. Então é uma Idade Média raiz na Alta Idade Média. Já a Baixa Idade Média é um período de transição para o próximo período, que é a Idade Moderna, onde você vê, de certa forma, uma retomada do comércio, uma retomada da urbanização, do ressurgimento de cidades. Surge também a figura da burguesia. Então, esse período da Baixa Idade Média é um período que a Idade Média ela já está, de certa forma, perdendo uma certa intensidade nas suas principais características. Por isso eu coloquei esse esqueminha aqui. Na Alta Idade Média, menos comércio. Na Baixa Idade Média, mais comércio. Na Alta Idade Média, menos cidades, mais campo. E na Baixa Idade Média, mais cidades, mais urbanização, certo? Bom, dentro disso, galera, sobre o final da Idade Média, ele se passa justamente no período da Baixa Idade Média. Bom, na virada da Alta para a Baixa Idade Média, vai haver um grande número de pessoas circulando, vai aumentar o número de pessoas nascendo, a população da Europa vai crescer bastante do século X até o século XI. Com isso, muitas pessoas não vão conseguir espaços no campo e essas pessoas vão começar a se acumular em cidades muradas, onde vão se desenvolver atividades comerciais. Eis que surgem aí os burgos. Então, dentro da Baixa Idade Média, existe um aumento populacional nos primeiros séculos e também existe um ressurgimento do comércio. Esse ressurgimento do comércio vai dar uma dinâmica maior para também o ressurgimento das cidades. Quanto mais comércio, mais pessoas indo para as cidades, tentando buscar uma vida diferente para além daquelas relações do senhor feudal com o servo. Então, vai crescendo cada vez mais o número de pessoas morando nas cidades e o número de pessoas se tornando burgueses, certo, galera? Bom, porém, esse grande número de pessoas voltando para as cidades, esse aumento da natalidade durante esse período vai causar um desequilíbrio. Esse desequilíbrio é justamente o desequilíbrio da organização das cidades. Essas cidades elas não tinham estrutura e pela falta de estrutura delas não existia um saneamento básico, não existia uma higiene adequada e quanto mais pessoas estavam circulando ali sem uma estrutura adequada, conforme surgisse uma doença, tiro e queda. A doença seria proliferada com uma facilidade absurda, com um alto índice de contaminação. E por que eu estou falando isso? É justamente no século XIII, após o aumento da população, após o aumento da circulação das pessoas na cidade, é que ocorre o grande caos que é a peste negra. A peste negra é justamente um surto da doença da peste bubônica, onde quase 1/3 da população da Europa vai vir ao óbito. E a morte, ela não escolhe classe social. A morte,
ela mata desde as pessoas da Igreja Católica, desde os nobres até os camponeses. Com isso, vai haver uma desestruturação daquela sociedade naquele momento, o que vai, de certa forma, levar a interpretação de muitas pessoas a buscarem a fé, a buscarem a Igreja Católica, e com isso a Igreja Católica vai continuar ganhando força nesse sentido, né? Porque a Igreja Católica vende a ideia de que você, sendo um bom fiel, você terá direito, né, a viver no paraíso após a sua morte. Então isso, dentro daquele contexto que parecia um apocalipse, vai fortalecer muito a instituição da Igreja Católica também. Mas, além do fortalecimento da Igreja Católica, vão ocorrer também outras situações que não necessariamente vão fortalecer as instituições que existiam durante a Idade Média, muito pelo contrário, vão enfraquecer essas instituições. Eu estou falando justamente do próprio sistema feudal, da própria estrutura da Idade Média. Pois, bom, com o aumento das pessoas nas cidades, há um aumento da poluição. Com o aumento da poluição, há uma alteração no clima. E essa alteração no clima vai prejudicar justamente a produção agrícola. Com uma diminuição da produção agrícola, mais pessoas passando fome. E ainda por cima, essas pessoas estavam passando pela maior crise da humanidade até então, né? A peste negra. Então, juntando, né, a questão da doença, da peste negra com a fome, muitas pessoas vão se rebelar. E esse contexto, essa mistura, esse caldeirão, vai gerar uma série de crises durante o século XIV. O século XIV ele vai ser marcado por várias revoltas servis, ou seja, o pessoal que vivia ali no campo, né, os senhores feudais, eles vão ter muita dificuldade de manter os seus feudos, né, equilibrados, já que os camponeses eles estavam passando por uma crise na produção agrícola. E as pessoas nas cidades também vão estar, né, reivindicando, vão estar reclamando, né, dos seus reis, vão estar reclamando dos seus suzeranos, dos seus senhores feudais. Então, vai ser um momento de muitas revoltas. Então, o século XIV é um século de muitas revoltas, e essas revoltas vão levar justamente a esses nobres, a esses reis, a esses senhores feudais a repensarem a sua forma de manter o poder, de manter os privilégios e colocar os camponeses numa condição de submissão, certo? Os camponeses, as populações mais pobres das cidades. Bom, além disso, nós temos também, dentro desse contexto, as guerras, né? Com esse repensar, né? Com esse repensar do controle da população, o que esses nobres vão fazer para manter, né, o seu domínio sobre os populares? Bom, eles vão buscar aumentar o seu exército. Até então, o exército dos reis, o exército dos senhores feudais eram pequenos, eram baseados na lealdade dos vassalos, dos cavaleiros. Então, esses cavaleiros, esses vassalos não davam conta de conter esse grande número de revoltas. É a partir disso que é pensado a sistematização de um exército mais amplo, um exército profissionalizado nas questões de segurança, nas questões militares. E para pagar um cara para exercer só a função de militar, era necessário verba. Bom, a partir disso, quem vai entrar como financiador da nobreza vão ser justamente as pessoas que ainda estavam conseguindo ganhar algum dinheiro, ganhar alguma riqueza durante esse período, que era a burguesia. Os burgueses eles vão financiar esses exércitos, né, formados pela nobreza, e por sua vez a nobreza entre si vai eleger um único representante para dar um elemento de unificação para os seus súditos. Eis que surge a figura dos grandes reis, com grandes exércitos, e esses reis vão ter o poder cada vez mais absoluto sobre as pessoas. Então, dentro disso, há uma
ressignificação do poder, uma reestruturação do poder para manter os privilégios da nobreza. Com isso, esses reis eles vão ter sede de aumentar os seus territórios. Com essa sede de aumentar os seus territórios, vão haver grandes guerras. Dentro dessas grandes guerras, nós temos como exemplo as guerras de reconquista, onde Portugal e Espanha vão expulsar os mouros, os muçulmanos da Península Ibérica, e nós temos também a Guerra dos 100 Anos entre a Inglaterra e a França. Dentro disso, nós temos também a construção de uma identidade nacional, ou seja, nós, a nossa população contra um inimigo comum, certo? Então, dentro desse século XIV, as crises, com a grande crise do século XIV, ocasionada pela peste negra no século XIII, ocasionada pelas revoltas civis e ocasionada pelas grandes guerras, vai ser o momento de finalização do período da Idade Média e início da formação do período da Idade Moderna, que se inicia basicamente a partir do século XV. Bom, galera, espero que vocês tenham compreendido todo o conteúdo. Sigam o roteiro de estudos, sigam as próximas aulas, acompanhem as próximas aulas, melhor dizendo, e busquem sempre tirar as suas dúvidas comigo através do e-mail. Bom, até breve, galera. Falou!